Olá pessoal, continuando nossos exercícios sobre aplicações de integrais. Vou considerar esse aqui, ele é um pouquinho diferente, mas já vou explicar o que é cada coisa, o que está pedindo. Então, considere uma pá de ventilador quadrada com lado de comprimento igual a 2 e com seu canto inferior esquerdo posicionado na origem. Se a densidade da pá for ρ de x y igual a 1 mais 0,1x, será mais difícil girar a pá em torno do eixo x ou do eixo y? Bom, aí na verdade o que a gente vai precisar é calcular, não, nem tem necessidade, mas a gente precisa saber, ter uma ideia do que é o eixo de rotação, os raios de rotação, perdão. Raios de para poder entender o que é esse giro, mais difícil ou não de girar. Só para desenhar aqui o problema, né? A gente tem uma pá na forma de um quadrado aqui, 2 e 2, o raio é 2, né? Com canto aí na origem, canto inferior esquerdo. Está perguntando onde é mais difícil girar, né? Torno, do eixo X ou eixo Y. Bom, só para uma observação, né? Então, se vocês procurarem aí, vocês vão ver que o eixo vou escrever, né? Os raios de rotação, né? Os raios de rotação x, eu vou colocar duas barras, e y duas barras, são dados por o x duas barras aqui no caso, ele é I de x, que é a inércia, né? E de y, perdão, x duas barras ao quadrado, sobre m, que é a massa, vou colocar o m maiúsculo, que a gente está acostumado, né? Sobre o m, que é a massa, e o y duas barras ao quadrado, ele é o I de x sobre o m, onde, né? O m é a massa da pá, e o I de x e de y são os momentos de inércia, né? De inércia. No caso, o I de x é o momento de inércia em torno do eixo x, e o I de y é o momento de inércia em torno do eixo y. E esse I de x, ele é integral dupla em d, vou chamar de d aqui, de x ao quadrado, de y ao quadrado, densidade, né, ρ de x, y, d de a, e o I de y, ele é a integral dupla em d de x ao quadrado, ρ de x, y, d de a. Então, essas são as informações que a gente precisa. Aí a interpretação eu já vou falar. Na realidade, a interpretação é simples, né? Quanto mais longe tiver a coordenada do eixo, significa que é o lado mais difícil, né? Então, de certo modo aí, se a gente, o momento de inércia que a gente calcular o menor deles, significa que vai ser o lado mais difícil aí, né? De girar vai ser o eixo mais difícil de girar. Bom, eu já explico isso.
Então vamos fazer o cálculo desses momentos de inércia. O I de x, por exemplo, que é a integral em D de ρ a y ao quadrado, né? Y ao quadrado ρ de x, y, d de a, isso vai ficar integral fácil, né? De 0 até 2, que a região é um quadrado, né? Y ao quadrado vezes a ρ de xy é 1 mais 0,1x, se vocês forem olhar lá. Aí tanto faz, dx ou dy, vou colocar dx, dy. Então aqui o ρ de xy é 1 mais 0,1x. Bom, isso aqui é relativamente fácil de calcular. Fica uma integral de 0 até 2 de y ao quadrado, dy, vezes uma integral de 0 até 2 de 1 mais 0,1x d de x. Aqui então fica y ao cubo sobre 3, calculado de 0 até 2. E a outra é a integral de x mais 0,1x ao quadrado sobre 2, de 0 até 2. No 0 é 0, né? Então acaba ficando 2 ao cubo, que é 8, sobre 3, vezes 2 mais 0,1 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, que é 2, né? Vezes 2 aqui. Então dá 8, sobre 3. Eu vou colocar em número, né? Que fica mais fácil. 2 mais 2 vezes 0,1 é 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10. Vocês fazem as contas aí. 8 sobre 3 fica 22 sobre 10, né? Você multiplica 10 em cima e embaixo, né? Soma, vai dar isso. E aí, então, 22 vezes 8, faz a conta aí, dá 176. 176 sobre 30. Esse é o I de x. O I de y, vou começar aqui mesmo. Ele é a integral dupla em D de x ao quadrado, ρ de xy, d de a, que colocando todos os termos, 0 até 2, 0 até 2, x ao quadrado, 1 mais 0,1 x dx dy. Então, a gente pode escrever isso como sendo uma integral de 0 até 2 dy só. A outra fica uma integral de 0 até 2 x vezes aquela x vezes 1 mais 0,1x, o x quadrado, perdão. Então fica um x ao quadrado aqui, mais 0,1 x ao cubo dx. Bom, como que a gente resolve? Isso é fácil, né? Então a primeira aqui eu já faço direto, dá 2, né? Porque fica y de 0 até 2. A outra parte fica x ao cubo sobre 3, mais 0,1 x à quarta sobre 4, de 0 até 2. Então, o que fica aqui, então, é 2 vezes 2 ao... Bom, no 0 é 0, né? E no 2 dá 8 sobre 3, que é 2 ao cubo, mais 0,1. 2 à quarta fica a mesma coisa que a 4 ao quadrado. Você divide com 4 de baixo, então fica 0,1 vezes 4. Isso aqui fica 2 vezes 8 sobre 3, mais 0,4, que é 2, 8 sobre 3, mais 4 sobre 10,
Vocês vão tirar aí mínimo, múltiplo, comum, fazer a conta. Vão chegar aí em 2 vezes 80 mais 12, dividido por 30, né? Que é o mínimo múltiplo comum. 30 dividido por 3 dá 10, e 30 dividido por 10 dá 3. Aí então fica 92 vezes 2, dá 184 por 30. Bom, um é 184 por 30 e o outro é 176 por 30. A conclusão que a gente chega é que o I de Y, que é 184 sobre 30, é maior do que 176 sobre 30, né? Que foi o I de X. Bom, mas voltando aqui no começo, ó, o x ao quadrado, x2 barra ao quadrado é I de Y sobre M, e o y2 barra de 2 é I de X sobre M. Então significa o quê? Que o x barra, né, x duas barras, necessariamente vai ser maior que o y duas barras. Ou seja, o eixo, o raio de rotação x vai estar um pouco mais afastado do eixo, do eixo x do que do que o y, do que do eixo y, né? Já está um pouquinho maior. O x barra, quer dizer, o x barra tem a ver com o eixo x, né? Então, o x barra na verdade tem a ver com a distância em relação ao eixo y, perdão. E o y barra, que a gente enxerga no eixo y, ele vai estar um pouco mais perto do eixo x, na verdade. Então significa que a gente tem muito mais massa para rodar na direção do eixo y do que no eixo x. Então implica então que é mais difícil girar no eixo, né? No entorno. É no eixo y. Bom, isso é um pouco complicado nas interpretações. Então, o segundo exercício aqui é esse, né? O segundo desse vídeo. Ache a massa e o centro de massa, ou centro de gravidade, né? Como eu disse, de um sólido hemisférico de raio A, se a densidade em um ponto, né, desse sólido é diretamente proporcional à distância do centro da base AP. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer um esboço, né, do que é a região aí do sólido, mas se quiser aqui, é basicamente um hemisfério aqui. Aí atrás tem o fundo. Aqui é o raio A. Então o G, né, que eu vou chamar do sólido G aqui, ele é o conjunto do x, y, z pertencente ao R3, tal que o x quadrado mais y quadrado mais z quadrado é menor ou igual que A, e o z é maior ou igual a zero. Vamos pegar esse sólido hemisférico. Então é um pedaço, a metade de uma esfera, digamos assim. O delta
que é a densidade. Ele está dizendo aqui que a densidade em um ponto P, um ponto qualquer do sólido, é diretamente proporcional, ou seja, um alfa, a distância do centro da base, o centro da base é a origem, né, nesse caso, a um ponto P do sólido. Então, se a gente chama P de um x, y, z qualquer, e então a distância à origem a gente já sabe, né? Raiz de x ao quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado, né? Então, a densidade é essa, ela é proporcional a essa distância. Bom, nesse caso, a gente lembra que o centro... bom, primeiro vamos calcular a massa e depois já falo do centro de massa ou centro de gravidade, a gente já sabe, né? Então, a massa, ela é integral em G da densidade, né? Que é alfa raiz de x ao quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado d de v. O sólido é uma esfera. E a gente tem o x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Então isso está evidente que o que a gente precisa usar aí são as coordenadas esféricas, né? Então vamos pegar um ponto aqui qualquer, a gente tem aqui o φ variando nessa direção, você faz uma projeção aqui, né? O θ, mas se vocês olharem aí, fizer a mudança de variável para x igual a coordenadas esféricas, né? Então fica xr seno φ, cosseno θ, o y igual a r, seno φ, seno θ, e o z é igual a r cosseno θ. Cosseno φ, perdão. E aí, olhando para o desenho, o θ evidente está variando de 0 a 2π. Não é r, é ρ, né? Não pode ser r também. Vou deixar o r. De 0 a 2π. O r, né, variando de 0 até a, perdão. E o φ está variando, né, de 0 até π sobre 2, né? Então, só essas observações a gente vai usar isso para o resto do problema. Então, reescrevendo aqui, a gente fica com uma integral, vou começar em θ, né? 0 até 2π. Integral em φ, que é 0 até π sobre 2. E integral em r, que é 0 até a. Alfa. Eu já vou usar o que significa, né? Essa raiz de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado nas coordenadas esféricas, sobra só raiz de r ao quadrado, né? Que é r, porque a gente está considerando r positivo. Vezes o elemento de volume aí nesse caso aí, que é o r ao quadrado seno φ d de r, d de φ, d de θ. Então essa é a nossa integral que a gente precisa calcular. Eu vou passar para outra aqui, o outro lado. O alfa eu vou colocar aqui fora. Eu vou separar em 3 integrais aqui, já vou fazer o cálculo, né? O θ não tem, eu vou separar aqui de 0 até 2π de θ, né? Eu não tenho nenhum θ. Vou fazer de 0 até π sobre 2. Vamos ver o que tem o φ aqui. É só o seno de φ. Seno de φ. D de φ. E a terceira é a integral de 0 até a de r vezes r ao quadrado, fica um r ao cubo, né? R ao cubo d de r.
Então é isso que a gente precisa calcular. Aqui então fica um alfa, 2 vezes π, a outra fica fica um menos cosseno de φ, porque a derivada do cosseno é menos seno, aqui de 0 até π sobre 2. E a terceira fica um r a quarta sobre 4 de 0 até a. Então aqui a gente acaba ficando alfa 2π menos cosseno de π sobre 2 mais cosseno de 0 vezes o a quarta sobre 4. Bom, essa aqui, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1, então isso tudo dá 1, então a nossa massa fica alfa 2π a quarta sobre 4, ou seja, fica π alfa a quarta sobre 2, né? Então essa é a nossa massa, M. Agora a gente precisa calcular o centro de gravidade, ou centro de massa, né? O x barra, ele é 1 sobre m, integral tripla em g de x delta de xyz, né? O rho de xyz, eu não sei o que eu coloquei aqui, é o delta. Ou seja, ele é o alfa raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado d de v. Novamente, vamos usar aí a mudança para coordenadas esféricas, né? A gente já sabe que 1 sobre m, ele é 2 sobre tudo isso aqui, né? 2 sobre alfa, vamos pôr o alfa aqui, π a quarta. E tem o alfa aqui multiplicando, que a gente sai da integral, né? Então, reescrevendo em coordenadas esféricas, fica de 0 até 2π, integral de 0 até π sobre 2. O x, voltando aqui, o x é r seno φ cosseno θ. Falta a integral de 0 até 1, né? X, r, seno φ cosseno θ, né? R seno φ cosseno θ. O alfa eu já tirei, né? Essa raiz fica só o r, né? Como a gente viu, vezes o elemento de volume, que é o r quadrado seno φ d de r, d de φ, d de θ. Bem grande. O alfa cancela, então fica 2 sobre π a quarta. Dá para separar em algumas integrais, né? A primeira, integral de 0 até 2π de cosseno de θ, dθ. A segunda, vou colocar em φ, né? De 0 até π sobre 2. Seno ao quadrado, né? De φ dφ. E aí sobrou só o r, né? Integral de 0 até 1 de r a quarta d de r. Bom, eu vou calcular só essa integral de cosseno para vocês verem o que dá, né? Bom, então a integral de 0 até 2π de cosseno de θ dθ é o seno, né? De θ de 0 até 2π. Bom, isso daqui é fácil ver, né? Seno de 2π é 0, seno de 0 é 0, ou seja, é 0. Então,
o primeiro componente aí do centro de massa é zero. Então, vamos fazer a segunda aqui, que é o y barra. O y barra é bem parecido, na verdade. Ele é 2 aqui, alfa, pi, a quarta, né? Integral tripla, melhorar essas integrais, integral tripla em g de y, né? Delta, vou colocar já, né? Em que é? Alfa raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado d de v. Então, essa é a nossa y, né? Vamos escrever isso já em coordenadas esféricas. O alfa cancela, né, aqui. Deixa aqui. Esse daqui cancela com esse. Então, sobrou um 2π à quarta. Integral agora, vamos colocar já em coordenadas esféricas. 0 até 2π, 0 até π sobre 2, 0 até a. Eu coloquei 0 até 1, mas aqui é 0 até a, que eu errei. Então aqui é a. Bom, o y é r, voltando lá para as coordenadas esféricas, y é igual a r seno φ seno θ, né? Então aqui é r seno φ seno θ, essa raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dá r só, e aí tem o elemento de volume, que é o r quadrado seno φ d de, aí no caso é d de r, né? d de r, d de φ, d de θ. Bom, tudo isso dá para separar em algumas integrais. Então, 2π à quarta, primeira integral de 0 até 2π, só tem o seno, né? Seno de θ dθ. A segunda integral de 0 até π sobre 2, que é em φ. Então, fica seno φ, seno ao quadrado de φ dφ. E a terceira é a integral de 0 até a de r à quarta d de r. Então, essa daqui é a nossas integrais, se a gente calcular. Novamente, eu vou calcular só essa daqui, né? Para vocês verem que vai dar zero novamente. Que é normal, porque provavelmente o centro de gravidade ou de massa do sólido vai ser só no eixo z, né? Bom, a derivada da função, cuja função dá seno é o cosseno, né? Ou menos cosseno, perdão. A derivada do cosseno é menos seno, porque isso menos dá mais. De 0 até 2π, então aqui fica o menos cosseno de 2π menos mais cosseno de 0. Bom, o cosseno de 2π dá 1, né? Então ficou menos 1, o cosseno de 0 também dá 1, menos 1 mais 1 dá 0. Então isso aqui novamente deu 0. Então o último cálculo aí é o z bar, que é 2 sobre alfa π à quarta. Aí essa daqui provavelmente não vai dar 0, então vai dar algumas contas aí para a gente fazer. Z alfa raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dv. Então, vamos fazer já a mudança aqui, corta o alfa novamente, né? 2 sobre π à quarta, integral de 0 até 2π, integral de 0 até π sobre 2, integral de 0 até a. O z, nas coordenadas esféricas, é só r cosseno, né?
R cosseno θ. Ou, se não me engano, é R cosseno φ, perdão. R cosseno φ. Vou voltar aqui. Então é R cosseno φ. R cosseno φ. A raiz aí, viu? Fica R, vezes o elemento de volume, que é o R quadrado seno φ dr dφ dθ. Bom, aqui a gente já consegue separar. A quarta não tem θ, né? Integral de 0 até 2π dθ. Em φ fica integral de 0 até π sobre 2. Seno φ cosseno φ d de φ. E a terceira fica uma integral de 0 até a de r a quarta d de r. Então, 2π sobre a quarta. Essa integral em dθ dá 2π. A outra integral aqui, você dá para fazer uma substituição, né? Você chama u é igual a seno, por exemplo. Seno φ. Então, o d de u é igual a cosseno, né? D de φ. Bom, disso daqui a gente já vou mudar até os extremos, né? Quando o φ é zero, o u sendo de 0 é 0, né? Então dá 0. Quando o φ é π sobre 2, o u, seno de π sobre 2 é 1, né? Então a gente fica aqui com uma integral de 0 até 1 de u é seno, né? Cosseno φ dφ é o du. E essa integral aqui fica r a quinta sobre 5 calculado de 0 até a. Então aqui ficou 4, eu vou cancelar o π aqui, né, ó, em cima e embaixo. O 2 aqui a gente multiplica 4 sobre a quarta. Essa integral de u de 0 até 1, aqui fica u a quadrado sobre 2, de 0 até 1. O r a quinta fica o e a quinta sobre 5. A gente também dá para cancelar aqui, né? O que sobra aqui, então, é 4 sobre 5 vezes a, vezes isso daqui que é meio, né? Ou seja, fica 2 quintos de a. Então, logo, o centro x barra, centro de massa de gravidade, ele é 0, 0 e 2 quintos de a. Então, esse é um cálculo aí de centro de massa. Então, até a próxima.